Se você tivesse a chance de viver novamente o seu grande amor numa outra vida? Fala pessoal, Cláudio aqui e bora comentar agora sobre o sucesso que foi a novela Além do Tempo, que é uma novela espírita escrita pela Elizabeth Jean, passou a primeira vez aqui na Globo lá em 2015, 2016. E assim, foi um sucesso, principalmente pela temática. Eu acredito que a última novela espírita que tenha feito esse sucesso tão grande foi de fato A Viagem, né? E A Viagem é uma novela de 93, 94. Então, assim, fazia muito tempo, né, que não fazia tanto sucesso novelas com essa temática, até porque a gente sabe que o Brasil, apesar de ter essa multiculturalidade, ter essa ancestralidade e diversas religiões, a maioria das pessoas são de fato católicas ou evangélicas, hoje em dia principalmente evangélicas. Então, assim, são pessoas que não acreditam em reencarnação, outra vida, espírito, enfim. Então, é uma novela já com uma temática diferente. E Além do Tempo veio trazendo um frescor totalmente novo, uma história totalmente nova, né? A sua própria sinopse já mostrava que teríamos ali os personagens, eles iriam ter uma vida, e iriam acontecer algo, e cento e poucos anos depois eles iriam voltar numa outra vida, né? Com as mesmas roupas, né? Com os mesmos nomes, aliás, só que com uma outra vida, né? Então, assim, cara, isso é muito surreal para uma novela. Né? A novela sempre mostra pra gente aqueles personagens ali, você vai desenvolvendo até o final da história. Tem o mocinho, a mocinha, o vilão, a vilã, e você vai acompanhando aquilo ali naquele mesmo período de tempo. Né? Normalmente tem até novelas que têm fases, que passam 5 anos, 10 anos, né? Tem os primeiros capítulos e depois você acompanha o restante da novela. Essa não. Essa novela era metade da novela uma fase, e depois a outra metade, tipo, cento e poucos anos depois. Começa lá no século XIX, na época de barão, baronesa, enfim, nessa época, assim, né, dos ricos, dos condes com as plebeias, né, com os plebeus. Então a novela, ela começa ali dessa forma, né. Eu peguei aqui a sinopse pra gente acompanhar, lembrando que nesse vídeo vai ter spoiler, tá, gente? Se você não assistiu, vai lá assistir, dá o like aqui, vai lá assistir, né? Agora que principalmente a Globo anunciou a reprise depois de tantos anos. Falam por aí, que pelo fato do Bambambam Bam Bam da Globo, lá do diretor grandão sobre novelas, ele ser um cara evangélico, ele não aceita muito tramas espíritas, né? Porém, as tramas espíritas dão audiência. Então, tanto que A Viagem reprisou um dia desses e fez sucesso. Então, assim, teve que dar o braço a torcer. Alma Gêmea, né? Também fez sucesso. Então, eu peguei a sinopse aqui, um resumo pra gente acompanhar, mas lembrando novamente, vai ter spoiler. Bom, a primeira fase se passa no século XIX e retrata a história de um amor improvável, mas tão forte que nem a morte é capaz de abalar. Lívia de Fiore e Felipe Castellini são de classes sociais distintas. Ela é uma jovem humilde, obrigada a viver no convento da cidade por imposição da mãe, Emília. Já ele, um nobre conde, sobrinho neto da poderosa condessa Vitória, às vésperas de subir ao altar com a bela Melissa. Lívia e Felipe se apaixonam no exato instante em que seus olhares se cruzam pela primeira vez. Viver essa paixão, porém, parece impossível diante de tantos empecilhos. Além do compromisso do conde, Lívia descobre que é neta da condessa, inimiga mortal de sua mãe, por ter provocado a separação dela e de Bernardo, o único filho da nobre. Vitória não aceitava o amor que seu herdeiro sentia pela artista itinerante, até que ele decide viver com a amada e abrir mão de toda a sua riqueza. Desesperada com a atitude do filho, a condessa envia uma carta para a jovem Emília, dizendo que está disposta a aceitá-la como nora. Bernardo desconfia das boas intenções e vai encontrar a mãe no lugar da amada. Uma grande tragédia acontece no caminho e Bernardo é dado como morto. Então, assim, esse é o pano de fundo para a história começar, né? Temos ali a Condessa Vitória, que, meus amigos, é simplesmente Irene Havashi, cara, aqui na perfeição da atuação. Cara, é uma mulher perversa, é uma mulher amargurada, ela é viúva, né? Então ela tá sempre de preto, com aquele olhar meio altivo, aquele olhar que ninguém consegue chegar para ela, né? Ninguém chega aos pés dela. Ela é uma condessa, ela é uma pessoa muito acima de todos. O resto das pessoas são lixo. E você sente isso pela atuação da Irene Havashi, cara. Que atuação, que vilã. Que vilã. Cara, ela é, assim, desprezível. E ao mesmo tempo, a gente tem ali a Melissa, que é a Paola Oliveira, que também é a grande vilã também da história.
que é uma menina mimada, é uma menina que ela quer subir na vida, né? A família dela tá falida, só que ninguém sabe, e ela quer dar o golpe no Conde, né? Então ela faz de tudo. Quando ela percebe que ali a Lívia, que é a Aline Moraes, a Doce ali também uma menina inocente, uma menina boa, que foi criada ali de uma forma muito humilde, um mundo totalmente oposto, né? Quando ela encontra o Conde Felipe a primeira vez, eles se apaixonam. É muito bonito a forma que é construída, né? Você vê que eles se apaixonam, existe alguma atração ali, algo que, de fato, já mostra isso na novela desde o começo, que eles estão destinados a ficar juntos. Porém, acontecem vários empecilhos, os vilões fazem de tudo para atrapalhar isso. Temos a mãe da Lívia aqui também, que é uma mãe amargurada, aquela mãe super protetora, Ana Beatriz Nogueira. Meus amigos, eu acho que eu não preciso falar mais nada. Cara, assim, você sente a dor da personagem, né? Traumatizada pela perda do marido, né? Então ela nutre um ódio gigantesco pela Condessa Vitória, né? Então ela não quer que de maneira nenhuma a Lívia chegue perto da Condessa, que descubra que ela tem alguma ligação de vida. Ela morre de medo que a Condessa, assim como ela matou o próprio filho, sem querer, né? Ela morre de medo que a Condessa faça algo com a Lívia, ou que tenha alguma proximidade, né? Avó, neta. Então, assim, você sente a amargura da personagem, você sente a mágoa, o rancor, o ódio da personagem por pela Condessa. E a Condessa também, vice-versa. Uma odeia a outra, assim, é uma coisa absurda, um ódio genuíno, um ódio gratuito, e inicialmente gratuito, né? Depois de toda a morte que acontece, depois de toda a tragédia, acaba tendo um porquê maior ainda. Mas, assim, é algo recíproco, né? E a novela constrói isso muito bem. Cara, as paisagens nessa primeira fase, o carisma dos personagens, os núcleos dos personagens, tudo funciona muito redondinho nessa primeira fase, né? Você é apresentado ali para as famílias, você sabe quem é o irmão de quem, o pai do fulano, a mãe do Beltrano. Tem um núcleo ali muito legal, muito importante na novela, principalmente os personagens que giram em torno ali da Condessa, do Conde Felipe, da Lívia, porque tudo isso daqui, tudo que acontece na primeira fase vai ser desenvolvido lá na segunda, né? Lembrando que são como se fossem duas novelas dentro de uma. Então, assim, é algo que você fica ali preso na história, porque a história te prende, né? Conforme vai passando ali, a Lívia começa, ela tenta lutar contra esse amor, porque ela sabe, o Conde, ele tem um compromisso com a Melissa, né? Então, assim, ele prometeu que ele iria casar com ela, só que ele não sabe até certo ponto que a Melissa foi a responsável pela morte da primeira esposa dele. Então, é muito interessante ver como que as coisas vão se desenvolvendo, né? Ele também tenta lutar contra esse amor da Lívia, só que não consegue. Então, assim, as coisas vão acontecendo e quando você está destinado a ser algo, a ter algo, a encontrar alguém na sua vida, pelo menos eu acredito nisso, a vida vai fazendo você tomar, por mais que você não queira, cara, eu não quero ir para esse lado e tal, a vida acaba te puxando para determinadas coisas. E a novela mostra muito sobre isso. Eles tentam lutar contra esse amor, mas eles acabam se encontrando. E esse amor deles não é só dessa vida, eles têm de outras vidas também. Então é muito, muito legal a forma que os personagens vão se encontrando, né? A forma que ela descobre que ela é neta da Condessa, essa Condessa que é tão amargurada também, que é ruim, e ela acaba, sem saber que a Lívia é neta dela, ela acaba contratando a Lívia para trabalhar na casa dela, e ela acaba se afeiçoando à Lívia, sabe? Sem descobrir que a Lívia tem o mesmo sangue que ela, que é neta dela. Então ela acaba nutrindo um carinho ali pela Lívia, e é muito bonito você vendo um lado um pouco mais humano da Condessa, né, esse apego dela. E ao mesmo tempo a gente também vê as maldades ali do Pedro, que é o Emílio Dantas, e da Melissa. Cara, os dois acabam se unindo para tentar destruir o casal. Sabe, aquela novela, bem novela mesmo, dos vilões tentando se unir para destruir tudo. E cara, tem cada cena, nessa primeira fase, tem cada cena antológica, assim. A cena do Felipe fugindo do casamento, pegando a Lívia pelas mãos e colocando ela no cavalo para ir embora, e a Melissa gritando de ódio, gritando de inveja, de raiva, porque ele descobriu tudo, ele descobriu que ela foi a responsável por matar a mulher dele, né? Isso tudo por inveja, ela era a melhor amiga da mulher dele, e ela deu um jeito lá de matar para ficar com ele, para ser a futura esposa, e ela tava quase conseguindo, até que a vida deu um jeito, né? E conseguiu juntar os dois, né? A Lívia e o Felipe. Então é muito bonito isso, acho que quando você tá destinado a algo é muito legal. Só que é aquilo, a gente tem o livre-arbítrio, né? E a novela mostra isso.
com determinadas situações, com pessoas atrapalhando, até um anjo que aparece lá no meio da novela, a ideia é proteger, ele acaba se intrometendo em muitas coisas. E temos o desfecho final da primeira fase, que é, por incrível que pareça, e faz sentido, né, a morte dos dois protagonistas. Então, quando chega lá na metade da novela, um pouquinho mais da metade, que são 10 capítulos a mais, temos a morte dos personagens, do Felipe e da Lívia. Eles morrem, eles caem num desfiladeiro, caem na água. O Felipe tem uma briga ali com o Pedro, com a Melissa e com a Lívia ali, ficam os 4 protagonistas ali brigando nesse penhasco. E chega uma hora que a Melissa empurra a Lívia, o Felipe vai tentar ajudar, enfim, acaba que os dois caem. O Pedro mata a Melissa porque ele fica com tanto ódio. O Pedro era o melhor amigo da Lívia. Só que ele nutria essa paixão. Quando ele percebe que ele também não vai conseguir, ele fala, você não vai ficar comigo, então você não vai ficar com ninguém. Então ele não ajuda ali a resgatar o Felipe, e acaba que o Felipe acaba caindo junto com a Lívia no mar e eles morrem. E assim passa da primeira fase para a segunda. Quando foi passada a primeira fase para a segunda, né, quando a gente já estava sabendo que ia começar a segunda fase, antes dessas cenas acontecerem, a Globo soltou um comercial, como se parecia até que era uma nova novela. Muito engraçado. E, cara, pra mim é um dos melhores comerciais de novela, assim, que eu acho lindo. Mostrava ali os personagens tirando a caracterização deles de época e vindo agora pros tempos atuais, mostrando eles com visuais mais modernos, com outra roupagem. Então, assim, eu acho muito bonito. E mostrando que eles vão ter uma nova chance de tentar, né, se encontrar e ver como que vai ser. E aí, começamos a segunda fase. Passa 150 anos. Mostra é até engraçado que mostra cenários daquela época. Então existem cenários que foram deteriorados, né? Foram jogados. Então, era aqui que a Condessa passava, mas agora ele já tá um local, são ruínas. Já tá, né? Ninguém sabe mais o que aconteceu, tal. Então é muito legal. E aí, o mais interessante não é porque eles eram pai, mãe, filho, irmão, enfim, numa vida que vem agora, eles vão ser a mesma coisa. Então você vê núcleos misturados agora. Então, quem era irmão na primeira fase não necessariamente vai ser irmão agora. E um personagem que era amigo, agora é irmão do fulano. A outra que era vilã, agora é casada com não sei quem. O outro é marido. Mistura tudo. É muito legal. E eu acredito que realmente acontece um pouco disso. Então, personagens que tinham ligações na outra vida, eles voltam a ter ligações nessa também, né? Na ligação atual. Porém, não necessariamente como era na outra, né? Então é muito legal isso. Por exemplo, a vilã que não consegue, ela acaba morrendo na primeira fase, que é a Melissa, agora ela tá casada com o protagonista. Então, assim, dessa vida, ela já vem casada com o Felipe e ela tem um filho dele já, né? O filho dele, que era da outra vida, que era da melhor amiga, nessa vida, ela já tem um filho e ela trouxe pra ele o filho. Eles já são casados, ele já começa assim. E ele nem conhece a Lívia mora no Rio de Janeiro, né? Porque toda a história da novela se passa no Sul. Ele continua lá no Sul. Mas a Lívia, que na primeira fase era pobre, né, era mais humilde e tal, ele era o rico. Dessa vez ele é o cara pobre, ele é o cara humilde. E a Lívia é rica. A Lívia volta rica, dona de uma adega, uma coisa de vinhos, assim, no Rio de Janeiro, riquíssima. A mãe dela, que era a Emília, ela vem riquíssima, uma mulher extremamente arrogante, soberba. E, inclusive, ela tem uma distância da filha, né? A filha não consegue ter essa proximidade tanto dela, então elas não são muito amorosas. Então, mostra agora a diferença, é muito legal. E ela vem noiva do Pedro nessa fase. Lembra do rapaz que matou ela na primeira fase, lá que empurrou ela do penhasco? Pois é, agora ela vem namorando com ele. E pra mim, o choque maior da segunda fase é descobrir que a Condessa Vitória, que agora é só a Vitória, é a mãe da Emília. Então lembra que elas se odiavam na primeira fase, agora elas vêm como mãe e filha. E o que isso significa? Elas têm que aprender a conviver, elas têm que ter o perdão. Então a novela, ela trabalha muito sobre isso, né? Sobre as questões do perdão. Se você não perdoar, perdoa seu pai, perdoa sua mãe, perdoa seu irmão, perdoa sua família, ou os seus entes queridos. Porque, cara, você vai voltar com eles na outra vida. Você pode voltar, se odeia a pessoa, você vai voltar como filho, você vai voltar como pai dessa pessoa, mãe, enfim. É sobre isso que fala o Espiritismo, né? Então é muito interessante você ver esses núcleos todos misturados, né? E aí parece que realmente é uma nova novela. Primeiro que mudou a época. Eu lembro que quando saiu as críticas, falavam que perdeu um pouco o encanto. Por quê? Porque a primeira fase é de época, né? Como eu falei, mostra num castelo, tem cenas em castelo, tem cenas no campo,
tem aquelas roupas, então tem todo um encantamento, é diferente mesmo. Eles falando com um sotaque diferente, uma forma mais coloquial de falar. E quando vem para os tempos atuais é a gente, né? São visuais mais modernos, tal. Mas é bem legal e mostra quando eles se encontram, né? Todo personagem, quando ele encontra alguém que teve alguma ligação na outra vida, sempre mostra uma câmera lenta, eles se olhando. Isso teve um trabalho de direção impecável, cara. Pelo menos na minha opinião, eu acho que nisso daqui foi muito legal. Sempre mostra uma musiquinha, um olhando pro outro, como se de fato eles já se conhecessem. Então mostra que nem tem um personagem que ele tem um filho na outra vida. Nessa vida, ele não tem filho. Só que o menino tá lá. E aí, quando ele encontra esse menino, eles têm uma ligação muito forte, ele não sabe por quê. A gente sabe porque a gente assistiu a novela. Então, quer dizer, na outra vida eles são pai e filho. Então, a novela brinca muito com isso e mostra o que pode acontecer de fato. Então, a segunda fase também é muito legal, também é muito interessante. Se for para escolher entre a primeira e a segunda, eu prefiro a primeira, mas a segunda também não perde tanto. Eu acho que ela agrega, ela é o complemento de fato da primeira fase. Né? É uma história completa. Então você entende ali, porque às vezes a gente fica pensando, caramba, por que será que nessa vida eu tô passando por isso, né? Por que será? Aí você para e pensa, será que na outra vida eu não fiz merda? Será que, pô, essa pessoa sempre me prejudica, ou sempre eu me enrolo por causa do fulano? Será que na outra vida você não enrolou o fulano? Será que você... Então faz a gente pensar nessas coisas. Fora que também os personagens em si são muito bem escritos. Aqui, eu acho que aqui a Elizabeth Jean estava inspirada. Aqui, cara, eu acho que de longe, assim, é a melhor novela da Elizabeth Jean. Depois ela ainda fez Espelho da Vida. Espelho da Vida não fez tanto sucesso, mas eu gostei. Particularmente eu gostei de Espelho da Vida. Mas eu acho que Além do Tempo é de longe a melhor novela dela. É uma novela muito gostosa de assistir. Agora, a Globo vai reprisar, né, edição especial, então quer dizer, vai ser um pouco mais resumida. O que é legal por um lado, né, até tem algumas cenas... Toda novela tem um pouco dessa encheção de linguiça, então... Vamos cortar algumas coisas. Então a novela, ela mostra pra gente assim, será que a gente aprende com os nossos erros? Ou será que a gente vai continuar sempre, sabe, na mesma coisa? Porque senão ele pode se repetir até numa outra vida. Então é muito interessante ver essa construção dos personagens, ver os personagens que erraram, como eles voltam meio que devendo, né? Então, quer dizer, na outra vida, a Vitória foi culpada, ali ela não valorizou o filho que ela tinha. Ela foi culpada quase que pela morte dele, ela não valorizou o filho. Depois que ela viu que o filho estava vivo, ela simplesmente se negou a ver que o filho estava de cama. Ela falou, jamais vou mostrar meu filho desse jeito. Eu sou uma condessa. Meu filho está de cama, eu não quero esse filho aqui. Imagina, eu, uma condessa, ter um filho imprestável desse jeito, sendo que o acidente foi culpa dela, né? E aí quando volta na outra vida, ela perde a filha. Né, que ela, enfim, ela não encontra a filha, ela só vai encontrar depois. Então é meio que aqui se fez, aqui se paga, sabe? Você vê personagens que aprontaram na outra vida pagando nessa. E aí eu peguei aqui um resumo da segunda fase pra gente ler junto, bora lá. Ó. 150 anos depois, todos os personagens de Campo Belo, agora nomeado Bela Rosa, terão uma segunda chance para redimir os erros do passado. Felipe, humilde dono da vinícola Campo Belo, e Lívia, moça culta, rica e estudada, terão uma nova chance para viver o amor. Ao se entreolharem numa estação de metrô no Rio de Janeiro, os dois ficam perturbados pela sintonia que sentiam, como se já se conhecessem. Lívia é filha de Emília, com quem não tem uma boa relação. É também noiva de Pedro, um homem possessivo e ciumento. Já Felipe é casado com Melissa, que são pais de Alex. Melissa é uma esposa dedicada e deixou seus sonhos de lado para viver seu grande amor, para desgosto de sua mãe Doroteia. Ela revelará sua real face quando descobrir o amor de Lívia e Felipe. A nova fase também mostra os conflitos de Emília com sua mãe, Vitória. Quando criança, Emília vivia numa pequena cidade no sul da Itália com sua mãe e o pai. No aniversário de 7 anos, foi abandonada pela mãe e ficou traumatizada, passando a ficar sem voz por um longo período. Arrependida, Vitória volta para pedir perdão, mas o pai foge à sua morte para vingar o fato de sua esposa ter fugido contra o homem. Agora rica e poderosa, Emília é dona da Casa Beraldini, uma empresa de importação de vinhos sediada no Rio de Janeiro. O acaso a faz reencontrar Vitória, que passa por uma crise financeira e que precisa vender a sua casa em Bela Rosa e a Vinícola Aventura para quitar as suas dívidas. Para vingar-se da mãe, Emília compra as propriedades sem Vitória saber que a compradora é sua filha e que a planeja expulsá-la do patrimônio. Então, resumindo tudo isso que eu falei, resumindo a sinopse, Além do Tempo é uma novela sobre segunda chance.
É uma novela sobre arrependimento, sobre perdão, sobre aprendizado, sobre evolução, né? Para quem acredita no espiritismo sabe que rancor, ódio, raiva, mágoa não leva a lugar nenhum, né? Não adianta você fugir lá na frente, você vai ter que encontrar essas pessoas, você vai ter que conviver com essas pessoas. Por isso que é tão importante a gente aplicar o perdão. Eu sei que é difícil, a gente é ser humano, né? A gente é ser humano, a gente às vezes fica com raiva, a gente fica magoado, a gente fica triste. Mas o ideal é trabalhar isso, porque senão, meu amiguinho, lá na frente você vai encontrar essa pessoa de novo, né? E a novela fala muito sobre isso. E é muito bonito a forma que é feita. É, como eu falei, é uma novela poética, é uma novela romântica, é uma novela espírita, então vale muito, mas muito, muito a pena ver. Quantas vezes você já assistiu? Eu sei que tem gente que já assistiu essa novela no mínimo umas 3 vezes. Eu assisti 2 e com certeza um pouco mais pra frente eu vou assistir de novo. Vocês lembram dessa novela? Vocês assistiram? Esqueci de alguma coisa? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, pessoal, é isso. Como eu falei, se essa não é a melhor novela, eu acho que é uma das melhores na minha opinião. Eu sou apaixonado por essa novela, por esse elenco de peso. E, por favor, galera, como eu sempre peço, curte, comenta, compartilha, não custa nada, gente, vai? Por favor, dá hype aí pra ajudar meu canal a crescer. Aqui no meu canal eu falo sobre novela, filme, série, temas atuais, temas do momento, e eu espero sempre vocês por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!